Você está feliz? Se não está, vai ficar até o final do culto de qualquer jeito. Amém? Glória ao nome de Jesus. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? E que bom que são as palavras dele. Porque se fossem as minhas palavras, coitadinho de você. Não ia dar certo, não ia acontecer nada. Porque eu não sou nada, não tenho nada e não posso fazer nada. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para você hoje, palavra de Deus, muito simples, muito tranquila, bem leve. Então abre Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Você está preparado? Glória ao nome de Jesus. Eu te faço um pedido, abra sua Bíblia nessa noite e não fecha mais ela, por favor. Fico com a Bíblia aberta, me julgando, me analisando, para ver se eu vou pregar de acordo com a Bíblia. Se eu não pregar de acordo com as Escrituras, você tem o dever de me cobrar, me xingar no final do culto e também me provar pela Bíblia que eu estava errado. Amém? Essa é a função do pregador, pregar a palavra de Deus e tão somente a palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, acompanhe comigo com reverência nessa noite. A palavra de Deus que diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você possa ver. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Porquanto seja zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Último texto, último versículo, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Espírito Santo. Abra o nosso coração nessa hora, Jesus, para ouvir a Tua palavra e receber a Tua palavra. Ministra em nós, como o Senhor já ministrou sobre a minha vida, Jesus. Ministra agora sobre a Tua igreja, Senhor. Que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e haja transformação, haja quebrantamento no Senhor, haja seriedade nas coisas do Senhor. Deus, faz conforme a Tua vontade. Toda glória e honra seja dada ao Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, o título desta pregação se chama: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua casa me consumirá. Esta é uma carta à última igreja das 7 de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a última carta a receber uma carta de Jesus, o próprio Cristo. Esta igreja que ficava muito bem localizada estrategicamente, porque era importante para o comércio local, entre também o interior da Ásia e também Éfeso. Essa cidade que ficava na região da Frígia, região da Ásia Menor, hoje a Turquia, fazia parte de um triângulo de 3 cidades. E nessas 3 cidades nós temos Hierápolis e também Colossos. Colossos
a cidade no qual também o apóstolo Paulo endereçou a carta aos Colossenses. Mas também temos essa outra cidade. Laodiceia se destacava economicamente, era rica, era próspera, tinha um centro bancário muito conhecido, muito grande. Também tinha uma indústria têxtil muito grande, muito conhecida, e era famosa por fabricar roupas de lã pretas, brilhantes. Também tinha uma escola de medicina, que o seu foco era na oftalmologia, os olhos. Era uma cidade próspera, rica, mas também tinha um problema essa cidade. Essa cidade tinha problema com água. Não tinha recurso próprio de nascentes de águas. Então, para isso, precisava das cidades vizinhas. Precisava tanto de Herápolis como Colossos. Herápolis, através de tubulações, aquedutos, mandava as suas águas medicinais, águas quentes para essa cidade. Por outro lado, Colossos tinha água naturais, mas eram águas frias, mas também águas potáveis, que também iam até essa cidade. Mas quando essas águas chegavam até a Laodiceia, essas águas chegavam mornas. E é por isso, nesse contexto, que Jesus usa um problema cotidiano da cidade para revelar uma realidade espiritual sobre esta igreja. Nós encontramos então aqui Jesus dizendo que essa igreja tinha um problema. Esta foi a única igreja das 7 que não recebeu um elogio sequer de Jesus. Nenhum. Nós olhamos para as outras 6 igrejas e nós enxergamos Jesus elogiando em alguns pontos dessa igreja. Uma boa teologia, uma igreja que ajudava e cuidava dos órfãos e das viúvas. Uma igreja que não se contaminava com os falsos ensinos, os falsos apóstolos. Mas agora nós encontramos esta igreja aqui, que foi por Jesus instigada a rever a sua vida de fato, de fé, como estava a sua vida perante o Senhor. E ele diz: vocês não são frio e nem quente, vocês são mornos, e eis que morno vomitarei da minha boca. A verdade, meus irmãos, que crente morno para Jesus causa náuseas para ele. Que tipo de crente você é? Você é um crente frio, um crente quente ou um crente morno? Melhor que sejas frio do que morno. É melhor você não ter aquela chama meia boca dentro da igreja. É melhor você ser frio do que morno. Aqui começa uma advertência para esta igreja. E Laodiceia apresenta muitos recursos, uma igreja rica, próspera, mas não recebe um elogio sequer de Jesus. E quem está falando dessa igreja? O primeiro versículo vai dizer: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo está falando, Jesus mandou uma carta, Jesus está dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita gente que prefere ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Quer ouvir o pregador famoso, quer ouvir a palavra boa que massageia o seu ego, mas não quer ouvir a verdade das Escrituras. Tem muita gente procurando no YouTube pregação boa para elevar o seu nível espiritual, de forma que vai acariciar os seus pecados, mas a palavra de Deus vai nos instigar a olhar para a palavra que diz que somos pobres, cegos e nus e carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Quem nós queremos ouvir? Queremos ouvir o que a palavra nos diz ou o que os homens estão apenas falando? Tem muito evangelho sendo apresentado pela metade nos nossos dias. Somente as coisas boas. Vem, Deus é amorzinho, Deus é paz, pode vir para Ele como você está. Mas a minha Bíblia diz: você precisa vir em arrependimento, com o coração contrito e quebrantado. Você precisa vir em lágrimas perante o Senhor. Você precisa se entregar de fato a Deus, porque senão não haverá transformação na sua vida e na sua casa. É um desafio para todo pregador falar sobre uma mensagem como essa. É um desafio porque não é a pregação que vai levantar inúmeros glória a Deus e aleluia, que vai levantar palmas em toda a igreja. Mas eu prefiro agradar o meu Senhor do que os homens. E se Ele mandou entregar, eu vou entregar, porque a palavra é fiel e verdadeira.
o que Jesus quer falar conosco nessa hora. Eu te incentivo a trocar o nome dessa carta. E ao invés de chamar carta à igreja de Laodiceia, diga carta ao meu nome. Carta ao Ivan, carta ao João, a Maria. Esta carta é para mim e para você. Isso talvez é o reflexo da igreja brasileira hoje. Uma igreja morna, mas que não é vibrante mais com as coisas de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus nua e crua, aquilo que Ele está falando aos nossos corações. Nós precisamos viver em arrependimento, em contrição. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, cara no pó. Meus irmãos, nós estamos ouvindo muito pouco sobre o pecado, sobre arrependimento. Nós estamos ouvindo muito pouco que eu diminua e que Ele cresça. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos ouvindo: você é vencedor, você é lindão, você é maravilhoso. Meu irmão, isso é a metade do evangelho. E a metade do evangelho não te leva para o céu. Pelo contrário, a metade do evangelho te leva para o inferno, porque não vai mudar e transformar a sua vida. Obrigado, Espírito Santo. Aqui Jesus faz um diagnóstico espiritual dessa igreja. Morneza, uma igreja morna. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. A palavra morno vem do grego kishiliaros, que significa indiferente. Condição da alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em relação ao amor. É um crente indiferente. A quem? Se estava bom o culto, ok. Se não estava, ok. Mas as pessoas estão olhando como o culto está sendo entregue do altar. Mas o culto é entregue de baixo para cima. É nós que entregamos o culto ao Senhor. Não é o cantor, não é o pregador. É uma igreja inteira que cultua ao Deus verdadeiro. E então, nesse momento, quando há adoração em espírito e em verdade, milagres acontecem, transformações acontecem. Mas quando uma igreja inteira entende o que é a verdadeira adoração ao nosso Deus, uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja que negociava com o mundo. E hoje nós ouvimos frases de crentes mornos como, por exemplo: pastor, esse ano eu vou começar com o pé direito. Pastor, esse ano eu vou ganhar na Mega Sena. Frases de crentes mornos: pastor, vou dar 7 pulinhos no mar para começar bem. Pastor, eu acho que a palavra diz isso. Pastor, não podemos ser religiosos. Meu irmão, isso são frases de crentes mornos. Crente que é cheio do fogo do Espírito Santo, ele diz: não vou começar o ano com o pé direito, eu vou começar o ano de joelhos. Eu não vou ganhar na Mega Sena, eu vou gastar a minha vida. Com dinheiro ou sem dinheiro, a minha fé não muda. Toda a glória é do Senhor. Crente cheio do Espírito Santo não diz: eu vou dar 7 pulos no mar. Eu vou começar 7 dias de jejum e propósito de oração. Crente cheio do Espírito Santo não diz: eu acho. Crente cheio do Espírito Santo diz: assim diz o Senhor, a sua palavra é irrevogável. Crente cheio do Espírito Santo não diz assim: não podemos ser religiosos. Mas os mesmos que dizem essa frase são os mesmos que dizem assim: esse não pode, tem muito pecado. Não, esse aqui não pode servir mais, vamos escanteá-lo. Não, vamos trazer mais para o nosso grupo. Não pode continuar mais da maneira que está. Não, deixa ele para lá. Os mesmos religiosos têm dificuldade em perdoar, que dizem que são contra a religiosidade. É muito legal falar sobre isso. Não podemos ser religiosos, precisamos ser modernos. A igreja é moderna, parede preta, o som legal, o telão, o pastor usa roupa legal, calça legal, tênis legal. Mas a palavra é a mesma, ela é imutável. O Deus é o mesmo, Ele é imutável. O Senhor diz no último livro do Velho Testamento, em Malaquias: o Senhor não mudo. O Senhor não mudo, Ele continua sendo o mesmo. A verdade, meus irmãos, é que em outro aspecto nós precisamos e devemos continuar a ser religiosos. Em que aspecto é esse, pastor Ivan? Eu respondo para você. Estamos falando de uma religiosidade boa. Sermos disciplinados, pragmáticos, apaixonados, obcecados por aquilo que é sagrado, dominados por uma santa convicção. Sermos intensos, zelosos, persistentes, consagrados, apaixonados, irredutíveis com a verdade.
O zelo da tua casa me consome. Precisamos voltar a queimar pelo Espírito Santo de Deus. Não dá mais para ser como antes, não. Eu não quero ser um crente morno, não. Eu quero pegar fogo no Espírito Santo de Deus. Eu quero ser intenso. Eu quero buscar o Senhor ansiosamente, assim como a corça anseia pelas águas. Qual foi a última vez que você fez um propósito de leitura da Bíblia? Qual foi a última vez que você fez um propósito de oração na sua vida, de jejum? Porque crente cheio do Espírito Santo é um crente que jejua, que ora e lê a palavra. Mas dizem, pastor, é tão difícil ler a Bíblia. Não é difícil, é que a sua prioridade não é Deus. Se você dedicar 15 minutos do seu dia, você lê a Bíblia toda, de capa a capa, durante o ano. Não tem desculpa. Não tem. Esse ano, quando virou o ano, eu disse, Senhor, eu quero fazer alguns propósitos contigo nesse ano. Eu não quero mais continuar como o mesmo, não. Para mim não serve. Aí você pergunta, o que você pediu, pastor? Qual é os teus sonhos? Qual é o teu objetivo? Você quer viajar? Quer uau? Não. O meu sonho é buscar mais ao Senhor. É Ele se revelar mais a mim. É eu me entregar cada vez mais. O meu sonho é fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu não tenho ambições, eu não tenho. A Sula me conhece, quem me conhece sabe. O que eu estou fazendo hoje, para mim, eu estou vivendo um sonho. E o meu maior desejo, meu maior propósito para esse ano é: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua palavra. E alguns dizem assim, pastor, eu quero caminhar contigo. Meu irmão, se você quer caminhar contigo, então te prepara. Eu vou ler a Bíblia 3 vezes esse ano. Eu jejuo de 5 a 6 vezes por semana. Eu oro no mínimo 2 horas por dia. Você está pronto? Você tem que comprar uma teologia sistemática, que é um livro de 1000 páginas, e começar a ler comigo. Ah, pastor, eu quero te acompanhar, quero ser discipulado por ti. Então te prepara, você vai ter que viver uma vida totalmente diferente. Pastor, eu não tenho tempo. Pois é, eu também não tenho tempo. Mas para Deus a gente acha tempo, porque Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Não podemos mais viver como antes. Há um tempo atrás, eu lembro de um primo meu, o Felipe. E o Felipe, se criou na igreja, servia na igreja. Aí o Felipe se desviou, foi para o mundão, ficou anos desviado. E foi para festa, e foi para tudo que você possa imaginar. Bebedeira, drogas. Aí, se acidentava de moto, se acidentava de carro, e nós dizia, meu Deus, é a ovelha negra da família. E eu pensava assim, eu não vejo a hora. E eu pensava assim, uma hora ele vai morrer, uma hora vai acabar. Pelo menos vou ficar com a bateria dele. Aí o Felipe um dia voltou para a igreja. Era algo impossível. Voltou. Só que quando ele voltou, meu irmão, ele foi totalmente transformado. O seu falar mudou, o seu semblante, as suas roupas. Meu irmão, ele teve uma transformação radical na sua vida. Ele largou as amizades do passado. Ele largou tudo, ele viveu uma nova vida intensa. E alguns diziam, por que ser tão radical assim? Meu irmão, é porque ele não era morno. Ou ele estava ou ele não estava. Quando ele estava no mundo ele era frio, mas ele não se fazia de conta que era morno, não. Tem muita gente vivendo dentro da igreja, mas também amando o mundo lá fora. Ou você é ou você não é. Aí por outro lado, eu, criado na igreja, na escola bíblica dominical, aos 16 anos de idade, eu tive uma crise de fé. Eu tocava bateria na igreja, para quem não sabe, 15 anos tocando bateria. Aí depois eu me converti. Tô brincando. Eu amo os bateristas. E geralmente baterista vira pastor, tem um mistério aí. Aí eu tocava bateria na igreja e um dia eu tive uma crise com Deus. Botaram outro para tocar no meu lugar. Fiquei magoado, Charles. Maguari, crente Maguari, magoadinho. Aí fiquei brabinho, disse, Deus, eu quero um tempo. Eu quero um tempo contigo. Aí naquela mesma semana eu arrumei um emprego. Um emprego para trabalhar sexta, sábado e domingo até a meia-noite. Aí eu cheguei no pastor, é o seguinte, arrumei um emprego, 16 anos de idade, empacotador do Bourbon, glória a Deus. É uma escola. Aí estou lá, aí eu disse, pastor, mas toda quarta-feira eu vou estar aqui no culto, viu? Fica tranquilo. Eu te pergunto, quantas quartas-feiras eu fui na igreja? Nenhuma. Não voltei mais. 2 anos
conhecendo o mundo, os prazeres, bebedeira, festa. Aí até que um dia, eu estava voltando para casa, tarde da noite. Eu cheguei no meu quarto, na minha cama tinha uma foto minha, e atrás da foto estava escrito uma oração da minha mãe que dizia: filho, eu te amo tanto e Jesus te ama muito mais. Naquele momento os meus olhos foram abertos e eu entendi o que eu estava fazendo. Eu disse: Senhor, eu quero voltar para ti, mas não como antes. Eu quero te conhecer de verdade. Naquele momento eu comecei a ir numa igreja, fui no culto, primeiro culto, Assembleia de Deus. Estou lá eu, ainda meio relutante, fui no culto de jovens, e começou a pregação, e a palavra era sobre o filho pródigo. Eu disse: alguém contou que eu ia vir, só pode. Não vou lá entregar minha vida para Jesus, não. Nina, não. Continuei irredutível, voltei para casa. Na outra semana, em uma outra igreja, eu fui de novo no culto. Cheguei lá, louvor, palavra, e a palavra era sobre o filho pródigo mais uma vez. Aí naquele momento eu me entreguei para Jesus de fato, mas agora eu comecei a conhecer a Cristo. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a comer a Bíblia, ler uma vez, ler duas, e comprava livros de teologia, comecei a ler, a mergulhar, oração e jejum, e ali eu percebi que até os meus 16 anos de idade eu era um falso crente. Um crente morno dentro da igreja. Eu tocava, eu servia, mas eu não era um crente de verdade. O meu coração não queimava por Cristo. Eu lembro que eu tocava bateria ao mesmo tempo. Eu vou confessar um pecado aqui agora. Ai, Jesus amado. Eu tocando bateria e com fone de ouvido escutando o jogo do Grêmio. E ao invés de dizer gol, dizia glória a Deus, aleluia. Um crente morno, que não entendia de fato o que é o Evangelho. Mas quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu entendi que de fato eu sou ou eu não sou. Não dá mais para ficar se contaminando com o mundo. Não dá mais para ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não. Ou você é ou você não é. Está na hora de voltarmos a queimar de paixão pelo Espírito Santo de Deus, o zelo pela casa das coisas santas do Senhor. Jesus chegou até o templo com os seus discípulos, e ali tinha muita gente vendendo muita coisa no pátio do templo, no átrio. Jesus ele faz naquele momento um chicote e levanta tudo para cima. Jesus enlouqueceu naquele momento. Aí você vê essa história, e naquele momento os discípulos assustados: Jesus está doido, o que aconteceu com ele? Naquele momento os discípulos se lembraram de um salmo, Salmo 69, versículo 9: o zelo pela tua casa me consumirá. Não está falando sobre vendas, sobre os quiosques da igreja. Não vai agora pensar que o pastor falou contra os quiosques. Eu amo os quiosques, e se você quiser pagar um pastel para mim depois, eu fico à vontade, deixa Deus te usar. Eu estou falando sobre você vender o teu coração para o mundo. Você está aqui dentro, mas a sua vida, os seus pensamentos estão lá fora. Você está no culto, mas não vê a hora de chegar em casa para ver a sua série favorita. O seu coração não está aqui dentro. Você está de corpo aqui dentro, mas o seu coração pode estar muito longe, os seus pensamentos longe. Pois bem, parece-me que você é um crente morno. E a ordem de Jesus a palavra de Jesus é: eis que morno vomitarei da minha boca. Crente morno causa náuseas para Deus. Precisamos voltar à essência do Evangelho, ao arrependimento real e verdadeiro, confissão de pecado. Nós não ouvimos mais confissão de pecado entre os pastores, não tem mais isso. Aonde estão? Até às vezes parece que a igreja é toda santa, perfeita. Mas Tiago vai dizer para nós assim: confesse os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que sejam sarados. Então a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo só é justa quando ele confessa os seus pecados.
Você só é sarado quando você confessa os seus pecados. Você só é ouvido por Deus quando você confessa os seus pecados. A oração, a adoração que você entrega para Deus só é aceita quando você confessa os teus pecados. Deus não aceita qualquer adoração, não. Tem muita adoração sendo entregue no altar que é fogo estranho, que é animal aleijado, animal defeituoso, e Deus não aceita esse tipo de oferta de adoração. O Senhor nos convida a viver a verdadeira adoração nele em espírito e em verdade, coração contrito e quebrantado. A história vai contar de alguns homens de Deus, pastores renomados, como Robert McCheyne, como Will Halls, Spurgeon. E as pessoas diziam que quem orava perto desses pastores, ouviam eles orando, diziam: esses são os piores dos pecadores. Porque esses pastores, na sua oração, eles rasgavam-se diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados. Meu irmão, quem confessa pecado não é mais pecador, mas mais perto de Deus está. Se você ouvir uma pessoa orando e ela confessar pecados, entenda que aquela pessoa mais perto de Deus está. O próprio Spurgeon vai dizer: o arrependimento deve ser tão escandaloso quanto o nosso pecado. O nosso arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o nosso pecado. É por isso que não julgue quem adora escandalosamente na igreja, não. Nós olhamos pessoas intensas no culto, adorando, cantando, gritando, correndo, dando glória a Deus, aleluia. E alguns estão julgando assim: para que ser tão alto? Para que esse fiasco? Meu irmão, nós precisamos de fato ser escandalosos na nossa adoração, na nossa entrega. Alguns podem adorar tranquilamente com os olhos fechados, sem falar uma palavra, e é a adoração verdadeira. Mas outros serão escandalosos. Deixa ele adorar, porque ele sabe o quanto foi perdoado por Deus, o quanto é amado por Deus. Nós precisamos voltar à confissão de pecado. Eu sou do tempo, meus irmãos, quem te levava a Bíblia de um lado do braço e o lenço do outro, porque a gente chegava no culto e sabia que a gente ia se derramar em lágrimas perante o Senhor. A gente ia se jogar, se derramar, se entregar com tudo que nós somos. Aonde estão os lenços? Nem Bíblia nós levamos para o culto mais. Não precisa, tem um smartphone, tem um iPhone, não precisa. Aonde estão aquele tempo em que muitos de nós tinham um amor apaixonante por Jesus, iam nas reuniões de oração, nos cultos, faziam um propósito de jejum, liam a palavra, eram fervorosos, buscavam os primeiros lugares, porque queriam estar atentos à palavra, à adoração ao Senhor. Aonde estão aqueles momentos que você se rasgava de fato ao Senhor, derramava as suas lágrimas? Aonde estão aqueles momentos que você queimava por Jesus? Quando foi que você se tornou um crente apático, morno? Aonde foi? Talvez por causa da autossuficiência. Versículo 18 vai dizer assim, 17 vai dizer assim para nós: sou rico e de nada tenho falta. Essa igreja é uma igreja arrogante, autossuficiente. 60 depois de Cristo, Laodiceia recusou a ajuda de Roma, porque tinha sofrido um grande terremoto na sua cidade. Eles recusaram, diziam: não, nós estamos bem, somos ricos, temos tudo, não precisamos de ajuda. Tem muitas pessoas que são autossuficientes. Não, eu consigo, eu vou vencer, eu sou bom, não preciso confessar pecado para ninguém. Jesus conhece o teu coração, Ele sabe o que você esconde aí dentro, guardado às 7 chaves. Ele sabe dos seus pecados não confessados, e é por isso que vocês às vezes se sentem com uma prisão, correntes na sua volta, e você não consegue fluir na sua vida em nada, nada dá certo, nada acontece. Você se acha autossuficiente. Essa igreja era próspera, era rica, era uma igreja autossuficiente, mas essa igreja não tinha o principal. Não tinha o principal.
Porque tanto que o texto vai dizer para nós: eis que estou à porta e bato. Jesus não está dentro da igreja, ele estava fora. Uma igreja que tinha tudo, mas não tinha Jesus. Ele estava do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar nessa igreja. Quantos de nós estamos aqui dentro, mas o nosso coração está longe de Deus? Cantamos, adoramos, falamos em línguas estranhas no domingo, mas segunda-feira nós continuamos com as nossas fofocas. Quantos de nós ainda julgamos os irmãos, não perdoamos, somos tardios em perdoar, coração amargurado, rancoroso? É porque de fato nós não estamos abrindo nosso coração para Jesus como deveríamos. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Versículo 19 vai dizer para nós assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Meu irmão, correção de Deus é a maior prova do seu amor sobre nós. Nós queremos ser confortados pela palavra, mas meu irmão, não existe conforto sem primeiro confronto, transformação, renovação da nossa mente. Não existe. Nós precisamos antes rever quem nós somos diante de Deus. Um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Que possamos buscar ao Senhor, fazer propósito de jejum, de oração da palavra, para que então tenhamos um ano abençoado. Meu irmão, que a nossa fé cresça, aumente a cada dia. E fé em Deus não é fé crendo que teremos ausência de problemas. Não é isso. Fé não é isso. Fé não quer dizer que não teremos problemas. Fé quer dizer que em meio aos problemas, Jesus estará conosco. Isso é fé bíblica e verdadeira. As tempestades virão, as dores virão. Agora, um crente que não é morno, ele sabe como reagir a cada uma delas. Ele é um crente perseverante, é um crente atuante, vibrante, apaixonado pelo Senhor, conhece a Deus pelas Escrituras e não somente pelo que o pastor prega. Ele vai direto à fonte, ele bebe da água do céu. Muitos de nós temos terceirizado o nosso relacionamento com Deus, dizendo: vou lá para o culto para me encher para o resto da semana. Mentira, você vai receber uma palavra, mas segunda-feira você não vai ser sustentado por essa palavra, porque nós precisamos nos alimentar todos os dias dela. É todos os dias. Precisamos voltar ao fervor espiritual, ao culto em que Jesus está centrado, a fama somente dele e não em homens, que venhamos a diminuir para que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, que eu me constranja diante da sua glória. Chega de ativismo, chega de relevarmos as coisas como algo facultativo. É só mais um culto, é só mais uma reunião. Não, é mais um encontro que eu tenho com a igreja toda adorando ao nosso Deus. E quando a igreja se reúne, milagres acontecem. Quem vai pregar? Quem vai cantar? Vamos ver agora que se eu vou no culto ou não. Porque se for o pastor tal, eu não vou no culto. Se for aquele irmão que vai cantar, eu não vou. Sabe por quê, meu irmão? Porque você adora homens e não a Deus. Quem adora Jesus diz: eu vou para o culto, não importa quem vai estar, quem vai pregar, quem vai cantar, eu só sei que Jesus vai estar lá me esperando. Precisamos voltar à essência do Evangelho, ao Evangelho verdadeiro de entrega, de devoção ao Senhor. Não sermos mornos mais como antigamente, ou como você está vivendo hoje. Não, Deus chamou para ser um crente fervoroso, que não negocia os teus princípios com o mundo. Nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. É por isso que Jesus vai falar para nós um conselho, 3 conselhos, 3 remédios. Ele diz: aconselho-te que compres de mim ouro refinado. Meu irmão, Jesus está dizendo para nós que as coisas espirituais vêm dele, não de baixo, não do mundo. Precisamos comprar ouro refinado do Senhor, ser refinados por ele.
Meu irmão, você só pode buscar ao Senhor, tão somente a Ele. Não busque a homens, é o Senhor. É só Ele que pode mudar a sua vida, transformar o seu coração. É só Ele. Nós oramos tanto dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Na segunda-feira, perdoa os pecados. Na terça, perdoa os meus pecados. Meu irmão, confissão de pecado não é garantia de perdão dos pecados. Como assim, pastor? Eu explico para você. Nós ensinamos tanto sobre pedir perdão para Deus, não é? Peça perdão pelos seus pecados. Mas, meus irmãos, tem algo que precisa acontecer antes disso, que se chama arrependimento. Pedir perdão sem arrependimento é só acréscimo da ira de Deus sobre nós. Precisamos pedir para que o Espírito Santo derrame. Espírito Santo, meu amigo, derrama arrependimento sobre a minha vida. Derrama arrependimento. Hoje tem os evangelhos por aí afora, como a teologia da graça barata. Pode pecar, Jesus te perdoa. Peca amanhã, vem, volta, Jesus te perdoa. Meu irmão, chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Chegará um tempo em que Deus não vai perdoar mais, porque não haverá mais tempo. Mas a boa notícia é que se nós estamos aqui nessa hora ouvindo essa palavra, é porque Jesus está batendo a porta do nosso coração, dizendo: deixa eu entrar e mudar a tua história de uma vez por todas. Não mais um crente morno levado por qualquer vento, qualquer doutrina, não. Mas um crente que ama a palavra, ama o jejum, ama a oração, sabe o Deus que está servindo. Precisamos voltar ao fervor espiritual, amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia. Meus irmãos, estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Quais os propósitos do seu ano? O que você tem pensado em fazer nesse ano? Quais os teus sonhos? Aconselho-te que compre ouro de Jesus, ouro refinado. Também aconselho-te que coloque vestes brancas. É o segundo remédio, o conselho de Jesus para essa igreja. Jesus não somente aponta o erro dessa igreja, mas Ele também aponta a solução. Tem solução para nós. Isso se chama misericórdia de Deus. Compre ouro refinado, coloque vestes brancas, santidade sobre você. Essa cidade produzia uma lã preta, brilhosíssima. Jesus está dizendo: coloquem vestes brancas, apontando para a santidade de Deus. E o terceiro remédio: comprem colírio para os seus olhos, para que vocês enxerguem as coisas de forma espirituais e não naturais. Entenda, meu irmão, o diabo odeia a sua casa, odeia a sua vida. Ele quer destruir e matar você. Pedro vai dizer que o diabo é como um leão ao nosso redor, tentando nos tragar, nos devorar. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que está sempre à nossa frente. O leão da tribo de Judá é conosco até a consumação dos séculos. Marcos 13, versículo 13 vai dizer assim para nós: vocês serão odiados por causa do meu nome, mas se vocês perseverarem até o fim, serão salvos. Meu irmão, a igreja é odiada pelo mundo, a igreja é perseguida pelo mundo, somos odiados, mas nós somos amados por aquele que é o dono de todo o universo, aquele que é o pastor da igreja, o dono da igreja, o sustentador da igreja, aquele que cuida das nossas vidas, do início até o final, que nos prometeu que estará conosco sempre. E é por isso que ele diz no final: ao que vencer, ao vencedor, darei o direito de sentar comigo no meu trono. Ao vencedor, quem é o vencedor? É aquele que é perseverante nas coisas de Deus, nas disciplinas espirituais, aquele que é veloz em se arrepender, em pedir perdão, em se entregar, em cultuar a Jesus, ama a igreja do Senhor. Meu irmão, aquele vencedor é aquele que se entrega com o coração rasgado diante de Deus. Ao vencedor é aquele que não se contamina com o mundo,
aquele que não negocia a verdade. Meu irmão, meia verdade é mentira. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono. É um privilégio. Ser igreja de Jesus é um privilégio nessa terra. É um privilégio. Estar aqui hoje é um privilégio. Estar aqui hoje é um privilégio. Que possamos voltar ao fervor espiritual. Eu lembro do meu avô com 95 anos de idade, presbítero da Assembleia de Deus. E as últimas imagens que eu tenho do meu avô é ele em cima do púlpito com o microfone na mão. 95 anos, o velhinho forte. E uma das cenas que me marcou a minha vida com ele foi que nos seus últimos dias de vida ele estava no altar com o microfone na mão, pregando a palavra, chorando ao Senhor que nem criança. 95 anos, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, derramando as suas lágrimas. Eu dizia: meu Deus, o meu avô está cheio do Espírito Santo com essa idade. Não tem idade para ser cheio de Deus. Eu sempre falo para a Sula, para quem está perto de mim, que o meu avô, enquanto eu estive com ele, eu nunca vi o meu avô cometer um pecado sequer. É claro que ele pecou, é óbvio, mas eu nunca vi ele pecar. Eu nunca vi um homem santo, reto, íntegro e com um bom humor, sempre com um bom humor, brincalhão. Eu estava hoje ainda ontem escrevendo ainda sobre ele, porque eu estou escrevendo um quarto livro. E nesse quarto livro eu fiz uma dedicatória para ele. Eu estava lembrando das histórias desse meu avô. Um crente que não era morno, mas era cheio do fogo do Espírito Santo. Que amava a igreja, amava Jesus. Que não se importava com as adversidades da vida, mas ele venceu todas elas. Criou seus 10 filhos, amou a Jesus, apontou a Jesus, mostrou o caminho, tanto que aqui está um dos seus frutos. Como nós temos tratado os nossos filhos dentro de casa, qual o exemplo que temos deixado para os nossos filhos. Um exemplo, lá em casa nós não mandamos o Wesley ler a Bíblia e orar, não. Ele repete o exemplo que ele tem em casa. Todos os dias ele acorda pela manhã. Isso já faz uns 3 anos. Desde os seus 5, 6 anos, ele pega a sua Bíblia, levanta da cama, pega a sua Bíblia e lê a Bíblia, lê o seu devocional, todos os dias. Que exemplo nós temos deixado dentro da nossa casa? Será que os nossos filhos olham para nós e dizem: o meu pai é um homem de oração, o meu pai lê a Bíblia todo dia, o meu pai ama o culto, o meu pai não fala de ninguém na igreja, o meu pai ama as pessoas, a minha mãe fervorosa, mulher de oração, temente a Deus. Que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos dentro da nossa casa? Que tipo de crente nós somos? Será que somos crentes mornos, apáticos, indiferentes? Ou somos crentes que queremos mais o Senhor, apaixonados por Cristo? Eu quero mais a sua presença. Nós teremos aqui o mês que vem mais uma conferência do Espírito Santo, amém? Aí eu estava conversando com o pastor Sinésio: ô pastor, não sei quem trazer, pois é, e agora? E não tinha muitas opções. Eu disse: pastor, no meu coração queima por não trazer gente famosíssima, uau, impressionante. Mas vamos nós mesmos pregar, cantar e adorar. Tem gente boa dentro da nossa igreja. Porque às vezes a nossa carne fala mais alto. Eu confesso para você, às vezes a nossa carne pensa o quê? Se não trazer alguém famoso, não vai vir ninguém. Isso é um pensamento carnal, mundano. O meu pensamento hoje é: faremos a conferência e vai vir aqueles que amam a Jesus e não aos homens, que tem sede e fome do Senhor. Que ama o Senhor sobre todas as coisas. Sabe por que, meus irmãos, que não acontece mais milagre em nosso meio? Por culpa nossa. Porque às vezes nós encontramos uma igreja apática, morna dentro da igreja. Nós como pastores, nós sentimos
Muitas vezes o ambiente espiritual da igreja. Muitas vezes eu estou sentado ali observando, e eu vejo a igreja apática, morna, e alguns com uma chama do Espírito Santo, uma aqui, outra ali, mas é pouco. Era para a igreja toda queimar na presença do Espírito Santo, orar, cantar, adorar, levantar as suas mãos, dobrar os seus joelhos, ser escandaloso na adoração, que voltemos a ser escandalosos na nossa adoração ao Senhor, que possamos amar sobre todas as coisas a Deus. Então teremos uma vida transformada, uma casa transformada pelo Senhor. E a boa notícia é que hoje Ele nos chama por amor. Eu repreendo aqueles que eu amo, é por amor. Deus nos ama, Deus nos chama, Deus insiste em nós. Nós não merecemos nada disso, mas Ele insiste. Você é amado, você é escolhido, volte a queimar por mim mais uma vez. Volte como antes. Volte àquele tempo em que você amava o culto, amava a adoração, amava os louvores, tinha vida de oração, de leitura bíblica. Volte para esse tempo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a você. Aonde estão os homens de Deus que se levantarão no poder do Espírito Santo nesses últimos dias e dirão: eu não vou ser mais um crente apático, morno, não, eu vou queimar pela presença do Espírito Santo. Seja escandaloso, não se importe quem está do seu lado, não. Adore, chore, clame, cante, seja intenso. Eu nunca me esqueço de um dia que eu fui num jogo, futebol, do Grêmio, é claro, amém, o melhor time do Sul, Deus me perdoe. Aí eu lembro que não tinha futebol por um bom tempo, aí voltou o futebol, eu fui no jogo, sozinho, espareceu um pouco a cabeça. Aí estou lá, entrei na arena, o estádio mais lindo do mundo. Aí eu entrei lá, e entrou 2 jovens depois de mim, e eles entraram correndo, assim desesperado, chegaram assim na ponta do meu lado, e um disse para o outro assim: meu Deus, isso aqui é a minha vida, e chorando. E eu olhei assim: meu Jesus amado. Naquele momento o Senhor falou comigo assim: a vida deles é isso, mas a tua vida é Cristo. Mas aquela intensidade me chamou a atenção, porque a gente vê hoje crentes que vêm para o culto apático, morno, cabisbaixo, ó céus, ó vida, amém, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, a paz do Senhor, né? Cadê a igreja que queima pelo Senhor, que canta, que vibra, que adora, que pula, que chora, que sai correndo? Cadê a igreja intensa? Para isso acontecer, precisamos voltar ao arrependimento, todos nós. Esse é o alerta de Deus para esse ano, para esta igreja. Voltem ao arrependimento, a cara no pó. Voltem a confessar os seus pecados. Voltem ao primeiro amor. Voltem aos princípios bíblicos, ao básico, ao ordinário. Nós queremos tanto viver o extraordinário, mas para isso precisamos viver o ordinário: Bíblia, oração e jejum. Só então viveremos o extraordinário de Deus na nossa vida. Mas Deus nos chama em amor nessa noite, porque Ele nos ama, Ele se entregou por nós, Ele morreu por esta igreja, morreu por você. Não é a igreja, o altar que é santo, as paredes que são santas, mas é nós que somos santificados pelo Senhor. Você é a igreja dele, amada, aguardada, desejada. Você é desejado por Deus. O Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele nos deseja, tem fortes ciúmes de nós. Ele deseja você, Ele quer mudar você, transformar você. Você não será mais como antes, em nome de Jesus, amém, igreja? Se coloque em pé nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Feche teus olhos.
E abre o teu coração diante do Senhor nessa hora. E reveja que tipo de crente você é. Você é um crente frio, morno? Como está a sua vida espiritual? Como estão as suas disciplinas espirituais? Qual é o que queima o teu coração? O que anseia a tua alma? O que fala mais alto dentro de você? Comece a clamar ao Senhor, ore a Ele, se entregue a Ele. Seja intenso, escandaloso. Faça algo diferente nessa noite, chame a atenção de Deus. Não olhe para o lado não. Não se importe quem está ao seu lado. É você e Ele agora. Fale com Ele. Talvez você precisa voltar como os dias anteriores. Como lá no início você queimava, você era intenso, você adorava como nunca. Mas talvez as situações da vida, os percalços, desviou a sua atenção para as coisas espirituais. Talvez pessoas desviaram a sua atenção, desviaram a sua fé. Você ouviu vozes contrárias que desanimaram você. O Senhor não desanima ninguém. O Senhor não decepciona ninguém. Ele está aqui pronto a te receber e dizer: eu faço uma coisa nova em você. Meu irmão, seja escandaloso nessa hora. Comece a clamar, levante a tua voz em oração, igreja. Faça algo diferente. Se você quiser, dobre os teus joelhos, pule, grite, cante. Faça algo diferente nessa hora. Diga: Senhor, eu não quero mais ser como antes. Eu não quero mais ser o mesmo. Deus, eu quero queimar no poder do Espírito Santo. Que toda mornidão caia por terra nessa hora. Deus, eu vou voltar como antes. Eu vou amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu vou ser um louco apaixonado pelo Senhor. Faça algo diferente. Adore a Ele, levante as suas mãos. Meu irmão, cutuca teu irmão do lado e diz: vamos adorar, vamos clamar. Vamos, igreja. Vamos levantar um altar de adoração agora como nunca antes. Vamos, igreja. Que toda apatia espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda mornidão caia por terra agora em nome de Jesus. Vamos, igreja. Adore-o, 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 cante, exalte-o. Vamos.